Glória a Deus, aleluia, salve cada irmão, cada irmã, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus neste dia, amém? Que Deus possa abençoar ricamente o teu lar, a tua vida, né? E os teus caminhos através da palavra do nosso Deus, né? Estamos num texto e contexto de crente adulto e crente menino, né? Lemos em Hebreus capítulo 5, lemos em Coríntios capítulo 3, né? 1 Coríntios capítulo 3, lemos ontem em Efésios capítulo 4, né? E hoje vamos ler em 1 Coríntios capítulo 13. Penúltimo vídeo do assunto, desse assunto. Amanhã eu vou trazer o vídeo final. Capítulo 13, no versículo 4 em diante, diz assim: o amor é paciente e é benigno. O amor não tem inveja, não se vangloria, não se soberbece, não se importa inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecia cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Pois em partes conhecemos, em partes profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. No 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Ontem eu li em Efésios 4, 11, né? Ele mesmo deu um para apóstolos, uns para profetas, um para evangelistas, outro para doutores, né? E no versículo 14 ele fala do menino, né? Não devemos ser como menino. Né? O que encaixa com esse texto, né? Aqui fala do capítulo 13 e o capítulo 14, os dois capítulos falam dos dons espirituais, né? Então Paulo coloca o amor, né? Que nós temos que ter amor, e vem falando até aqui, e vai começar no 14 a falar dos dons espirituais, amém? Desde o 13 ele dá uma base já, né? Então o que acontece hoje, né? Um menino, uma criança, ele não tem muito compromisso com nada, na verdade. Ele não tem compromisso com pagar água, com pagar luz, com trazer alimento para casa. Ele não tem o compromisso de ir para o trabalho. Ele não tem o compromisso de cumprir um horário, né? Então ele está ali tranquilo, relaxa, né? Então Paulo coloca, né, o amor. E aí ele fala que quando ele era menino, ele falava como menino. E quando ele era menino, ele pensava e raciocinava como menino. E interessante que ele coloca isso no texto dos dons espirituais. Por quê? Porque tem crente que não valoriza, que não zela pelos dons espirituais. E isso também é ser menino. Por quê? Porque lá, como ele disse aqui em Efésios, que ele construiu um para pastor, um para profeta, evangelista, né? Os dons são as ferramentas para tu ser usado aqui no 4:14. Mas se tu é menino, tu é levado pelos ventos de doutrina, ou seja, tu te perde. Até no ensinamento dos dons tem gente que está ensinando errado. Então precisa ser adulto nessa área. Aí ele vai dizendo, né? Eu li o versículo 11 que fala do menino. No 14, capítulo 14, no versículo 12, assim também vós, como desejai dons espirituais, procurar abundar neles, para edificação da igreja. Como é que a igreja cresce? Com meninos? Não. Tem que ter homens maduros, não é verdade? Porque interessante, né? Menino não pode gerar menino, não é verdade? Porque menino não tem relação. Quem gera criança são os adultos, não é verdade? Amém? Hoje tem muita criança gerando criança, não é verdade? Mulheres, homens com 13, 14 anos já são pais, já são mãe. Não é verdade? Isso gera um grande problema, né? Porque aí depois não tem compromisso, quem cria os vô e as vó muitas vezes. Assim acontece na igreja. Tem crente querendo gerar sendo menino. E Paulo diz que os dons eles têm que ser aperfeiçoados com maturidade. Devemos pensar como adulto e raciocinar como adulto, ele diz no versículo 11. Quando eu era menino eu falava. Tem crente que tu vendo falar que é menino. Então no 14, 12 diz que nós devemos procurar abundar nos dons do Espírito. Isso é uma maturidade espiritual. Você está entendendo? Porque isso é o que aperfeiçoa, né? Para pregar, para louvar, né? É necessário os dons espirituais em nossas vidas. E tem crente que não está preocupado com isso. Ele não está nem preocupado com isso. Menino não tem compromisso com horário, não tem compromisso com nada. Né? E se você vai ver como é forte para frente, eu li o 14, 12, ó, no 14, 20, ele vem falando forte dos dons, ele diz assim, ó: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos da malícia, e adultos no entendimento. Veja bem, tem crente que é menino no entendimento, né? Então diz
Para a malícia, muitas vezes os crentes são espertos para lograr os outros, para fofoquear dos outros, né? Para tentar derrubar os outros. Isso nós somos espertos. Mas para edificar, que o amor, ele não se alegra com a injustiça, diz no versículo 6, 13:6. Com isso tu vai ver quem é menino e quem não é. Quem não zela, quem não procura pelos dons, porque o Deus vai te usar através do dom espiritual. Né? Se tu prega a palavra, ele te usa na palavra. Mas se tu tiver um dom de curar, porque lá fala dos milagres, Efésios 4:14, né? Para edificação da igreja. Aqui ele fala para quê? Que os dons são para quê? Para edificação da igreja. Só que é difícil Deus fazer uma igreja crescer com meninos, irmãos, né? Porque o menino, ele não tem compromisso. Você está entendendo? Tu acha que o Espírito Santo vai derramar dom em cima de pessoas que não têm compromisso com a obra? Não vai derramar. Então, e aqui ele fala procurar, né? No 14:12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificar a igreja. Amém? Então, crente, não sejais como menino no entendimento. Tem gente que o dom parece que não é nada para ele. Sendo que é uma das coisas muito eficientes para o Espírito Santo usar. Amém? Então, até nessa área, muitas vezes somos meninos, mas Deus quer dar o crescimento. Amém? Porque Ele quer usar você. Paz e graça.